E aí, gente? Como é que vocês estão? Nossa, hoje eu amanheci o dia com uma interrogação na minha cabeça, né? E aí, quando eu tô assim, eu vou estudar, porque só Deus para responder alguns questionamentos da gente. E eu vejo assim hoje muita gente pregando, falando sobre o reino de Deus. E eu vejo muita gente orando. Desça sobre nós o teu reino, desça sobre nós o teu reino. E aí eu fui ler em Mateus capítulo 3, que diz assim, versículo 1. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí a gente vai começando a estudar sobre o que a Bíblia quer falar, qual é a verdadeira mensagem que ele quer passar, né? E aí, antes de chegar ao reino dos céus, existe uma palavra, e essa palavra é arrependei-vos. E quando fala de arrependimento, é algo que me chama muita atenção, porque todos os dias da minha vida que eu vou falar alguma coisa, o Senhor me cobra para o arrependimento. E aí, quando a gente vai ver a palavra arrependimento no dicionário português, ela não se encaixa muito, a gente não consegue entender, porque ela não se encaixa com o que realmente o Senhor quer falar aqui. A palavra arrependimento no dicionário português, ela quer dizer pesar, lamentação pelo mal cometido, negação, desistência e por aí vai. Só que quando você pega em Gênesis capítulo 6, que se arrependeu Deus de ter criado o homem, você não consegue ver um Deus pesado, um Deus lamentando pelo mal que ele fez. Sendo que em Gênesis capítulo 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 30, viu Deus que isso era bom. Quando ele fez o mundo, ele viu que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Não tem como Deus se arrepender de algo muito bom que ele fez. E aí eu vou pegar a palavra arrependimento no dicionário grego para mim entender. E isso alegrou muito meu coração, porque arrependimento no grego quer dizer transformação de mente, coração, aproximação de Deus, afastamento do pecado, não fazer novamente. E assim, e o que fechou foi mudança de rota. Quando Deus ele se arrepende de criar o homem, mais acima do versículo 6, no capítulo 6, ele nos relata que viu Deus que os caminhos do homem eram maus desde o começo até o final. E Deus muda a rota do homem. Ele pede para Noé fazer a arca. Aí vocês podem estudar mais na frente. E Noé, ele cria aquela arca, mas não era para destruir a terra somente, gente. Era para Deus salvar o homem. Deus estava mudando de rota o caminho do homem. E o verdadeiro arrependimento me mostra que arrependei-vos é mudar a rota. É parar de cometer o mal que cometemos todos os dias. Para trazer o reino de Deus, como a gente vem pedindo, a gente tem que se arrepender antes de tudo. É arrependimento. É não ficar se lamentando pelo que a gente fez. É não fazer mais o que a gente vem praticando. Porque sem arrependimento, não tem como o reino ser estabelecido. Sem mudança de rota, não tem como a vontade de Deus ser estabelecida. A gente quer que a vontade que venha o reino de Deus, mas vamos parar um pouco e pensar o porquê que esse reino não vem chegado na terra, não vem chegado nas nossas vidas. É o arrependimento que Deus pede.
Quando Deus ele se arrepende, o arrependimento de Deus não é ficar olhando e lamentando pelo homem, é mudar a rota do homem, que era condenação eterna. E ele cria uma arca e aqueles que acreditavam entrassem na arca. E Noé conseguiu apenas salvar a sua família. Isso aqui é uma outra história. Mas quem se arrependeu, quem mudou a rota, quem mudou sua rota, conseguiu se livrar do dilúvio. E hoje Deus ele fala assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, muda de rota. Pare de praticar aquilo que vem entristecendo o coração de Deus. Para de fazer aquilo que não faz o reino ser estabelecido na terra. Porque Deus ele precisa de arrependimento. Deus ele precisa que nós mudemos a nossa rota para ser estabelecida a vontade dele. E aonde há o pecado, aonde não há mudança, não há transformação, não há arrependimento, não tem como Deus estabelecer a vontade dele. Em Jeremias 32, a partir do 38, vai falar que dar-lhe-eis um só caminho, um só temor para o seu bem, para o bem dos seus filhos. E para que isso aconteça, precisava ter arrependimento, precisava ter mudança de rota. Enquanto você estiver praticando as mesmas coisas, o reino não vai ser estabelecido. E no reino precisa ter mudança de rota, uma só fé, uma só unidade. Aí sim o reino vem e se estabelece. Então eu te pergunto nessa tarde, o que você tem feito? Você tem pedido perdão a Deus e tem continuado nas mesmas práticas? Isso não é arrependimento, isso é um remorso, isso é uma lamentação. Viva o arrependimento de mudança de caminho, mudança de coração, mudança de mente. Porque se a palavra não transforma o teu coração, então só mexendo com o teu emocional, você precisa parar de praticar aquilo que te afasta de Deus. Para o reino ser estabelecido na sua vida, você precisa ter um arrependimento verdadeiro, genuíno. E é aquele que faz você mudar, faz você parar de praticar. Em Apocalipse vai falar, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 a seguir, eu acho. Deus fala, compre de mim arrependimento, compre de Deus esse arrependimento, onde faça você mudar de rota, onde faça você parar de praticar. Porque se você não parou de praticar certos atos que te tiram do céu, só mexeram com o teu emocional. Porque para o reino ser estabelecido, precisa haver uma mudança de rota. Precisa haver uma transformação, uma mudança de caráter. Arrependei-vos.